Através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, muito boa noite para você ligado aqui na Rádio Livre, nos 87,9 FM. Brothers Futebol Clube chegando agora com todas as informações do mundo do esporte e principalmente do seu time do coração. Hoje, 25 de setembro de 2020, nos estúdios da Rádio Livre, são 8 horas e 5 minutos. Estamos chegando, trazendo para você todas as informações de Cruzeiro, Atlético, América. O América que está em campo jogando contra a Chapecoense. Cruzeiro joga logo mais, após o Brothers Futebol Clube, às 9h30 da noite em casa contra o Avaí. E a gente vai te informando o pré-jogo, você acompanha aqui. E é lógico, também temos outros quadros. Nosso repórter Matheus Oliveira vem trazendo para você todas as informações do futebol europeu. E hoje, no nosso BFC Duelo, o duelo de hoje é entre Romário e Ronaldo. Para você, quem jogou mais? Ronaldo ou Romário? Participe com a gente, lembrando que estamos ao vivo para toda a cidade, nos 87,9 FM. Você pode mandar sua mensagem para o nosso WhatsApp. Anote aí, 3621-0197, 3621-0197, ou também nas nossas plataformas digitais, através do Facebook, YouTube e também no Instagram, no @Rádio Livre Vespasiano. A apresentação do Brothers Futebol Clube é comigo, Thiago Silva, ao meu lado ele, André Mota, e de casa, Ricardo Marques. Estamos aqui seguindo todas as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Logicamente, álcool em gel estamos usando, a máscara também, e fazendo aquela questão do distanciamento social, e todos que estão na rádio também, nas dependências da rádio, seguindo todos os protocolos para a gente estar aqui toda terça e sexta com muita saúde, trazendo para você todas as informações do esporte. Mas para a gente começar, deixa eu já chamar ele aqui de antemão. Ele que trouxe um troféu bonito aqui pro estúdio hoje. Copa dos Campeões, pelo menos é o que está escrito ali. André Mota, muito boa noite. Mais um Brothers Futebol Clube começando. Sexta-feira o pessoal pode ficar em casa, tem muita informação. E também bola rolando, dobradinha dos mineiros aí nesta noite. Boa noite. Boa noite, Thiago, Ricardo, aos ouvintes aí que acompanham a gente aqui no Brothers Futebol Clube. Trouxe aqui o troféu, né, ganhado pela equipe do Red Bull. Vou mostrar o troféu aqui, troféu bonito da seletiva da Copa dos Campeões, que começa aí no final de outubro para novembro, lá na quadra do Cozan, né, o campeonato já voltou lá com todas as questões de higiene, as recomendações aí pela Organização Mundial da Saúde. A prática do futsal já foi liberada lá. E aí, o pessoal foi campeão, time aqui do Morro Alto. Mandar um grande abraço lá pro dono do time, o Sérgio, pra toda a galera da equipe, o Léo, o Curirim, deitaram o cabelo ontem, Gustavo, Alemão, o João também. Abraço pra todo mundo aí do time. Time muito bom. Pedro, Araf, pra toda a galera. E também pro Diego, carregou o time nas costas, o goleiro do time. Fez milagres e milagres. Grande abraço pra ele. @PegaVisão. O cara, além de goleiro, é pastor. Tem um Instagram que fala sobre que ele todos os dias posta uma pregação diferente. Então, grande abraço pra galera e parabéns pra todo mundo, representando muito bem a cidade de Vespasiano. Boa, boa.
Deixa eu chamar ele também aqui pra roda. Ricardo Marques, muito boa noite. Chegando agora no Brothers Futebol Clube. Tá de casa nos ajudando aqui nesta noite. Garoto tá com um troféu aqui no estúdio, um troféu bonito. O pessoal aqui do Morro Alto ganhou. O Brother sempre incentivando e apoiando o esporte amador aqui da nossa cidade. Mas, Ricardo Marques, boa noite. O Cruzeiro entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Avaí, buscando aí a sua arrancada para, quem sabe, voltar à primeira divisão. E o Fábio disse hoje que ele tem certeza que o Cruzeiro vai alcançar o objetivo de voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. Boa noite, Ricardo. Boa noite, André, ouvintes da Rádio Livre, a galera que nos acompanha aí nas multiplataformas, né? Facebook, YouTube e Instagram. Thiago, antes mesmo de comentar sobre o Cruzeiro, gostaria de saber o seguinte: aonde que está o Labeste aí no torneio de futsal? Ué, não sei onde que tá, André. Ô, Ricardo, o Labeixa tá meio parado. A galera lá, a gente tá tentando voltar aos treinos, aos trancos e barrancos. Empurra, mas acho que tá voltando. Aqui em Vespasiano saiu o decreto ontem, né? Aqui na cidade, a partir de hoje já tá liberado com algumas regras, né? Os campeonatos devem voltar, acredito que na semana que vem ou na outra, né? Até tudo se organizar, todos os protocolos de higienização, mas o Labeixa vai voltar forte, viu? Esse ano aí foram 3 campeonatos, 3 finais, 2 títulos e um vice. Então a média tá boa. Vamos que vamos. Tá certo, André, tá certo. Mas respondendo aí a você, Thiago, pois é, o Cruzeiro hoje é meio que obrigação vencer, né? Inclusive, essa semana eu tive a oportunidade de ouvir o presidente Sérgio em uma de suas lives, né? Ele que agora virou um youtuber, um influencer digital, falando que após as 3 primeiras vitórias do Cruzeiro, a torcida já imaginava que o Cruzeiro já havia subido para a Série A. E fazendo um link aí, também eu vi essa semana um comentarista / repórter esportivo dizendo que a torcida do Cruzeiro estava muito ansiosa, forçando muito a barra, exigindo muito do time, né? Querendo o Cruzeiro voando aí na Série B. Eu acho o seguinte, cara, que existem muitos torcedores que entendem muito de futebol e para identificar que o Cruzeiro está devendo e muito, não precisa você ser um analista de futebol para saber isso, né? O Cruzeiro tem uma folha aí de 3 milhões, né? Eu acredito que deve ser a maior ou uma das maiores da Série B. Não tem um dos piores elencos, né? Fazendo um paralelo, o ano passado o Bragantino, que sobrou na Série B, tinha uma folha de 2 milhões, subiu fácil para a Série A. E o Cruzeiro com essa dificuldade enorme, né, em seus jogos. Você não vê evolução alguma no futebol, uma confusão fora dos gramados, jogador dispensado, depois volta para o clube, iremos falar mais à frente, mas provavelmente o Sassá retornará ao Cruzeiro, enfim, está meio tumultuado ainda, e a torcida está enxergando que em campo não está havendo o retorno, aquele resultado esperado desse time do Cruzeiro. Dentro de campo a situação do Cruzeiro tá bem complicada. A gente vai repercutir mais sobre isso no programa de hoje. E atualizando aqui para você os placares de hoje, Série B do Campeonato Brasileiro, jogos que começaram às 7h15 da noite. Botafogo de Ribeirão Preto e CRB vão empatando em 1-1. Gol do CRB foi do Ibrahimovic do Nordeste, Léo Gamalho. E também começando às 7h15 da noite, o América vai empatando com a Chapecoense em 0-0. Mais tarde,
Cruzeiro e Avaí às 9h30 da noite no Mineirão. São os 3 jogos da rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando, você que quiser participar com a gente através do nosso Facebook, Instagram ou também no YouTube, procure @Rádio Livre Vespasiano ou participe com a gente também através do nosso WhatsApp 3621-0197 3621-0197. Esse é o nosso WhatsApp para você estar participando com a gente ao vivo aqui no programa de hoje. Tá na hora da gente chamar o nosso repórter Brad Caetano, que chega agora no Brothers Futebol Clube, trazendo para você todas as informações do Cruzeiro aqui no BFC de hoje. Muito boa noite, Brad. Chega mais com a notícia do Cruzeiro. Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Estou chegando com as informações da Raposa para fazer um pré-jogo aqui na Livre FM. Time do Cruzeiro enfrenta dentro de alguns minutos a equipe do Avaí, direto do Mineirão pela 11ª rodada da Série B. Um confronto de 6 pontos no Gigante da Pampulha, já que o Avaí acumula 10 pontos no 13º lugar, enquanto o Cruzeiro tem 8 pontos somados na 15ª posição da tabela. Para a partida de logo mais, o técnico Ney Franco tem pelo menos 3 desfalques. Léo, Jean e Marco Antônio foram vetados pelo departamento médico do clube. Isso é claro, além de outros que estão há mais tempo no DM, como Stênio e Raul Cáceres. Por outro lado, o Cruzeiro conta com a volta de Marcelo Moreno no comando de ataque. Mercado da Bola Celeste, a novela envolvendo Renato Kaiser, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense e Cruzeiro, chegou ao fim. Depois de 2 semanas recheadas de obstáculos, a venda do atacante de 24 anos foi sacramentada nas últimas horas. O destino de Kaiser é o Atlético Paranaense, que desembolsou 5,5 milhões de reais pelo atleta. Desse valor, a Raposa tem direito a cerca de 3,8 milhões de reais. Renato Kaiser foi anunciado hoje pelo Furacão e já foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF, o BID. E por falar em BID, 2 jogadores foram reativados nos registros do Cruzeiro. Os atacantes Zé Eduardo e Sassá, que retornaram de empréstimo essa semana, estão regularizados e podem atuar pelo Cabuloso, se for assim a vontade da comissão técnica. Bastidores da Toca, meus amigos. Sérgio Santos Rodrigues será candidato único no pleito do próximo dia 7 de outubro, quando o Conselho votará a gestão do próximo triênio. O período para inscrições de chapas se encerrou hoje, às 5 horas da tarde, e como o atual presidente foi o único inscrito, será reeleito por aclamação e terá sua posse estendida até 2023. Brothers, sobre o confronto de daqui a pouco com o Avaí, o que esperar da Raposa? Será que Ney Franco conseguiu arrumar a defesa durante a semana? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite. Boa noite, Brad. Muito obrigado. 8h17. Esse foi o nosso repórter Brad Caetano, trazendo para você todas as informações do Cruzeiro aqui no Brothers Futebol Clube. Antes aqui dos nossos comentaristas responderem, deixa eu já mandar um abraço aqui para Kiki Olé. Tá mandando aqui, ó. Boa noite, direto de Jaguaruana, no Ceará, nos acompanhando aqui no Brothers Futebol Clube. De longe, hein, galera? Muito obrigado aí pela sua participação. E no YouTube também, o Gederson Ricardo tá mandando aqui um boa noite e também tá mandando um abraço pro Ricardo Marques, grande Ricardo, aí o nosso amigo Gederson participando com a gente no YouTube. Lembrando, estamos ao vivo no YouTube, Facebook e Instagram. Procure Rádio Livre Vespasiano ou participe conosco através do nosso WhatsApp no 3621-0197. Mas agora, voltando aqui à pergunta do nosso repórter Brad Caetano, vou começar com o Ricardo, que está de casa. Ricardo, essa zaga do Cruzeiro, aí é a pergunta, né? Eu acho que não é só a zaga, acho que é o time todo. Mas a pergunta do Brad, será que o técnico Ney Franco conseguiu
dá um jeito nessa zaga, pelo menos pro jogo de logo mais? Thiago, é complicado afirmar, né? Missão impossível, né? A certeza que se tem é o seguinte, o Léo vinha sendo muito questionado, né? E por ordem médica, ele foi obrigado a retirar o Léo. Talvez venha num momento bom essa saída do Léo, porque vinha sendo muito questionado, a questão de bolas aéreas, Cruzeiro pecando bastante. Cruzeiro até então, ele levou 12 gols no campeonato, no Brasileiro da Série B, 6 gols foram de jogadas aéreas, e principalmente no último jogo, contra o CSA, foram 3 bolas de cabeça, sendo que o primeiro um erro muito infantil, né? Acho que nós aqui que jogamos futebol, quando nós estamos na escolinha, o professor diz para a gente tomar cuidado e cuidar daquela bola ali no primeiro pau, para o jogador não chegar e não raspar, né? Então, assim, tem a questão também que os laterais são baixos. O Jadson é baixo, o Jean é baixo. Então, assim, o Cruzeiro vem sofrendo com uma certa estatura também, e muito do que tem se falado é que Série B é diferente. Série B exige um pouco mais de vigor físico, algo que está faltando para a equipe do Cruzeiro. Você não, sem comparação, tá? Mas vocês lembram aí do Dedé atuando? O Dedé tinha um jogo que ele rebatia 14, 12, 14, 16, 18 bolas aéreas. E atualmente no time do Cruzeiro, toda a bola que vai ali, alçada na área, leva perigo ao gol do Cruzeiro. Então, assim, é um setor muito complicado, porque antes da temporada começar, a torcida acreditava muito na segurança da zaga, com o Kaká e o Léo principalmente, né? E vem deixando muito a desejar. Vamos ver se hoje o Ney consegue acertar esse miolo de zaga aí. Vamos ver, na esperança do torcedor cruzeirense é que isso aconteça, né? Que o time do Cruzeiro jogando em casa pega um Avaí também muito desfalcado, muito quebrado. Lá a diretoria do Leão quer mandar muita gente embora, até o Leão ou Leone, não sei, que era o Leonan, lateral esquerdo, que foi revelado pelo Atlético, está nessa lista de dispensa. Vamos ver o que dá no jogo de hoje. Mas falando a respeito do jogo aí, André, eu acho que não é só a zaga, acho que é o time todo. O Cruzeiro tem essa questão da volta do Sassá, que eu sinceramente acho que a diretoria do Cruzeiro está muito perdida em relação a isso, porque não ia reintegrar o jogador, agora reintegram. Alguns jogadores, o caso do Giovani, voltaram para o elenco. Jogadores que sobem do Sub-20 ficam uma semana no profissional, voltam novamente para o Sub-20. Cruzeiro não precisa se organizar somente dentro de campo, mas fora de campo também a situação está terrível, né? Thiago, é uma situação complicada. Acho que falando ainda da defesa, o Ricardo salientou muito bem essa questão do Léo. O Léo é um jogador com uma história incrível no Cruzeiro, respeitadíssimo, já conquistou praticamente tudo que disputou aí com a camisa do Cruzeiro, mas vive uma fase muito ruim. Então, hoje, e acho que seria muito difícil o Ney Franco sacá-lo da equipe, mesmo nessa fase ruim. E até mesmo pela liderança que ele exerce, né, junto ali com o Fábio, com o Marcelo Moreno e o próprio Henrique, que está de fora do time, mas exerce esse papel de liderança importante. Então acaba que essa contusão pode ser benéfica para o Cruzeiro nessas circunstâncias, porque acho que ou o Manuel ou o Marlon são jogadores com um físico um pouco melhor do que o Léo, são jogadores mais fortes, mais robustos, mais altos. Acho que pode melhorar aí essa questão defensiva do Cruzeiro, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Agora falando, né, do meio para frente, essas situações que vem acontecendo no Cruzeiro. O Cruzeiro é uma equipe que produz muito pouco. Acho que deposita uma esperança muito grande no Maurício, e o Maurício acaba não vindo correspondendo nas últimas partidas. Tem o Regis, que eu acho que é o jogador mais lúcido do meio para frente aí da equipe do Cruzeiro, que vem sendo utilizado a maioria das vezes aí no segundo tempo, que eu acho que é um jogador que não pode ficar de fora.
O Marquinhos Gabriel e o Sassá, que estão recentemente reintegrados ao elenco, acho que são jogadores de qualidade. Se fala, né, que teve uma reunião, principalmente com o Sassá, em relação ao que ele quer, o que ele pode dar ao grupo. E baseado nisso, nessa reunião, ele foi reintegrado ao grupo do Cruzeiro. Acho que se tiver com a cabeça no lugar, querendo jogar futebol, pode agregar muito a esse time do Cruzeiro. Esse time do Cruzeiro que tem um ataque frágil, não consegue, né, vamos dizer assim, incomodar muito as defesas adversárias. E acho que o Sassá, tanto o Marquinhos Gabriel, o próprio Regis, já fica um ataque ali um pouco mais cascudo. Você imaginando o Regis com o Arthur Kaique, com o Marquinhos Gabriel, mas claro que isso aí tem que ser treinado, né? Os jogadores pegarem ali um entrosamento para as coisas funcionarem. Também, né, com o Matheus pela lateral esquerda e também pela lateral direita, seja com o Rafael Luiz, seja com o Daniel Guedes, acho que o Cruzeiro tem boas opções. Se diz muito sobre a qualidade técnica da equipe do Cruzeiro. Sinceramente, agora eu já acho que peças tem. Com Marquinhos Gabriel, Sassá, o time não é horroroso, pelo menos se tratando em peças. Acho que você tem bons zagueiros, tem bons laterais, tem bons meias, tem Marcelo Moreno e o Sassá como centroavantes, ainda ter o Thiago como reserva. Acho que aí tem que se cobrar dos treinadores, né? O Anderson saiu, agora é o Ney Franco. Dá um pouquinho de tempo para ele, para ver se ele consegue arrumar a casa, mas acho que já é um elenco que para a Série B é meio que, pela grandeza do Cruzeiro, é meio que obrigação. Mas falta alguns jogadores também entenderem, né, o tamanho da camisa do Cruzeiro e demonstrar toda essa confiança, né, com a diretoria, porque tem alguns jogadores que vivem um péssimo momento. O caso do Léo, que o Ricardo até citou, saiu agora. O Ariel Cabral, que no início da Série B, no início do trabalho do Anderson, eu estava até gostando do futebol dele, do posicionamento dele dentro de campo, mas depois caiu demais. Jogador que foi sondado pelo Bahia, deve continuar em Belo Horizonte. E só para você continuar o seu raciocínio, André, uma informação de agora, o Avaí tem interesse na contratação do lateral esquerdo, João Lucas. As duas diretorias já estão conversando aí. Informação do site Globo Esporte, estou vendo aqui agora. E ele deve se encaminhar aí lá para o Avaí. As duas diretorias se reuniram hoje na Toca da Raposa 2, devem ter acertado os detalhes e ele deve estar indo embora aí, para alegria, acho que de toda a torcida do Cruzeiro. Oi? Thiago, o André vai sentir falta. Tem certeza que vai. O André vai. Cara, isso é um tipo de jogador que eu acho que nem ali na várzea ele joga no time. Ô André, ô Ricardo, e esses dias eu fiquei sabendo aí que o André tava gritando João Lucas seleção, e pedindo o Patrick na lateral direita ainda. Nossa senhora, essa daí é pesada. Eu acho que o João Lucas é um dos piores jogadores que eu já vi passar. Mas só passando uma régua aí no que o André disse, eu concordo com ele. A questão do Sassá eu vejo por 3 pontos. Primeiro, que o Sassá já efetuou as 10 partidas, então ele não pode atuar pela Série A. Segundo, que o Cruzeiro não vai emprestar para um time da Série C. Exterior, eu acho que ele não tem um mercado, né? Seria outro time da Série B ou o próprio Cruzeiro. Dentro das 4 linhas, eu acho que o Sassá ele pode agregar, se ele tiver com a cabeça no lugar, porque é um jogador voluntarioso, brigador, tem um porte físico, pode incomodar bastante no ataque, algo que está faltando na equipe do Cruzeiro nessa Série B ali com o Marcelo Moreno. Então, o perfil do Sassá é sim um jogador brigador ali na frente que o Cruzeiro precisa. Vamos ver se a questão fora das 4 linhas, né, ele vai ter cabeça para poder administrar. Até um outro ponto, né? Eu concordo com tudo que o Ricardo falou. Eu acho que hoje a gente está aí com as ideias complementares.
O Thiago falou também sobre a situação, né, da bagunça extracampo que tá o Cruzeiro. E uma das primeiras coisas que o Ricardo falou, até na apresentação, foi sobre o Sérgio Santos Rodrigues ser mais um youtuber do que presidente, né? Então acho que essa ideia, né, de lives, mostrar a cara é realmente interessante, é um propósito legal, até de certa forma inovador, que você não vê um presidente assim dando tanto a cara a tapa, mas chega um certo momento que ele precisa falar de coisas realmente pertinentes que o torcedor quer ouvir. A partir do momento que tem diversas pendências que a torcida quer saber, quer entender, que a torcida está cobrando, eles esperam um posicionamento dele. A partir desse momento ele meio que ignora essas questões e fica respondendo algumas outras, pega muito mal para ele. Muito mal, porque dá aquela sensação de que quando ele precisa da torcida, ele vai atrás, ele pede, quer a colaboração, mas na hora de dar o retorno, né, o feedback positivo para a torcida do Cruzeiro, né, dar uma explicação, isso não acontece. E acaba que vai queimando o filme dele com a torcida do Cruzeiro, que tinha uma esperança muito grande no trabalho do Sérgio Santos Rodrigues. Mas as coisas precisam ser explicadas. Até hoje eu não consigo entender, não sei o motivo por que o Wellington, o Giovani foram, vamos dizer assim, foram afastados da equipe e agora já foram reintegrados. E cara, o Wellington vinha jogando praticamente todos os jogos. Pelo menos entrava no deixou claro que não foi por opção dele. Exatamente, o Anderson falou que não foi por opção dele, não foi escolha dele. O Giovani tinha acabado de chegar a pedido do Anderson. E aí o Anderson é demitido e aí os jogadores voltam a ser reintegrados a pedido do treinador. Então são um tipo de coisa que não dá para entender. Algumas dessas situações. Essa situação do Sassá, né, do próprio Marquinhos Gabriel. Do Sassá eu até entendo, o Cruzeiro não tinha muito o que fazer, né? Falou que não, a momento não seria interessante, mas acho que até faltou dar clareza, falar assim, ó, o Sassá vai ficar, porque a gente fez uma reunião com ele e a gente decidiu que vai ficar. Ele se mostrou comprometido com o projeto, quer ajudar o Cruzeiro, e a gente acha que ele tem capacidade e que pode ajudar, tá na cabeça. Não, nem isso falaram. Então fica aquele disse-me-disse, aquela situação, vai ser reintegrado mesmo, aquela toda situação. Eu acho que o que precisa realmente ser claro, ser falado ao torcedor cruzeirense, não está sendo dito. Então acho que o Sérgio Santos está pecando nisso aí. Ô Ricardo, só um minuto, só antes de você entrar aí, deixa eu passar aqui em primeira mão a escalação do Cruzeiro, que entra em campo agora contra o Avaí. E tem um jogador aqui que eu sei que você vai ficar muito feliz com a escalação dele. Então, a escalação do Cruzeiro para o Avaí do jogo de agora: goleiro Fábio, lateral direito Daniel Guedes, dupla de zaga Kaká e Emanuel, na ala esquerda Matheus Pereira, meio de campo Felipe Machado, Ariel Cabral, Maurício, Arthur Kaique e no ataque Ayrton e Marcelo Moreno. Fábio, Daniel Guedes, Kaká, Manuel, Matheus Pereira, Felipe Machado, Ariel Cabral, Maurício, Arthur Kaique, Ayrton e Marcelo. Pode tocar aí o Ricardo. Só passando uma régua aí no que o André está dizendo, você quer um exemplo da desorganização maior? É o caso do Zé Eduardo. Zé Eduardo era do Cruzeiro, foi emprestado para a América, né, de graça. O Cruzeiro queria o retorno dele, o América não queria liberar, e aí o Cruzeiro teria que pagar ou ceder parte do passe dele para o América. Um negócio muito mal feito. Muito mal feito, mas para a gente dar sequência, pode falar, Ricardo, pode completar. Em relação à escalação, cara, o Ney, ele está tentando, né, de alguma forma mudar o time, né, mas assim, você sabe a minha opinião a respeito do Ariel Cabral. Eu acho que é lento, ele não auxilia na transição ofensiva, defensiva, não é brigador, não pega, não morde. Então, assim, para mim, ele não deveria ser titular. Então, para a gente dar sequência aqui no nosso
programa no Brothers Futebol Clube. Mandar um abraço aqui pra galera lá da Planeta Cor, pessoal que malha com a gente, pro Tom, pro Vanderlei, pro Robson, pro Júnior, pro Rafael, que é galo doido, e também pro nosso amigo Elbert, lá do restaurante Manjericão, do Titus Burgers, que nos ajudou aí na instalação do nosso outdoor ao lado do supermercado Dia, lá na entrada central de Vespasiano. Um forte abraço aí pra todo mundo. Ô Ricardo, e o Tom, segundo o Tom, o Atlético será o campeão brasileiro esse ano. Thiago, isso é uma coisa que eu já vinha comentando com os amigos há um certo tempo, porque está se concretizando, não que eu perto do acontecido, mas está se concretizando realmente tudo aquilo que nós conversávamos, né? O Atlético só teria o brasileiro, poderia focar. O calendário brasileiro, que já é bastante apertado, junto com essa pandemia, seria mais apertado ainda, veria problemas de contusão, né, em jogadores, jogo domingo, quarta, sábado, enfim, times fazendo partidas aí, 9, 10 partidas no mês, então o Atlético teria um descanso maior. O Atlético se qualificou bastante e a prova você vê os, entre aspas, concorrentes do Atlético começaram a perder pontos, começaram a não focar somente no brasileiro, dar prioridade para a Libertadores, e com isso está abrindo espaço aí para o Atlético assumir a liderança e continuar, né? O Grêmio mesmo vem para jogar contra o Atlético, provavelmente com 4, 5 reservas. Então, assim, eu acho que depende apenas do Atlético. A gente que vai trazer agora a nossa repórter Melissa Reis, trazendo para você, torcedor atleticano, todas as informações do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. E tem uma informação aí que a torcida tá feliz, hein? Pode pintar estrela no Atlético ainda nesta temporada. 8 horas e 35 minutos. Melissa, muito boa noite. Chega mais trazendo todas as informações do Atlético aqui no Brothers Futebol Clube de hoje. Salve, salve, torcida do Galo, ligada aqui no Brothers Futebol Clube dessa sexta-feira. Sexta-feira, véspera de jogo do Galo, no Mineirão, e o jogo que pode colocar o Galo na frente nessa disputa do tão sonhado título do Campeonato Brasileiro. É que tem um confronto direto entre Internacional e São Paulo. Se o São Paulo vencer o Internacional ou o jogo ficar empatado e o Galo ganhando do Grêmio, o Galo passa a liderar com folga. Mas para isso precisa vencer o Grêmio, que deve vir jogar contra o Atlético com o time praticamente todo reserva. O único jogador titular deve ser o goleiro Vanderlei, porque o Grêmio também está na Libertadores e jogou no meio da semana contra o Internacional. E falando de Gaúcho, essas coisas, vamos falar do Ronaldinho Gaúcho, que visitou as obras da Arena MRV. O ex-jogador veio para BH por causa de um evento de um patrocinador do clube e aproveitou para visitar as obras. Só que nessa semana teve uma conversinha aí. Teve o interesse do Galo no atacante Cavani, de 33 anos. O Galo chegou a oferecer 30 milhões anuais ao jogador, mais que a proposta que o Grêmio ofereceu. Mas o jogador quer ficar na Europa para poder disputar a Champions League, né? Então, terça-feira eu volto com vocês para poder falar mais de Galo. Eu sou a repórter Melissa Reis. Um abraço e um ótimo final de semana. É isso aí, Melissa, muito obrigado, um ótimo final de semana para você também, trazendo aí pra gente todas as informações do Atlético aqui no BFC de hoje.
Antes da gente falar do Atlético, deixa eu responder rapidamente o Adilson Andrade aqui, que está participando com a gente na nossa live no Facebook aqui, para a pergunta dele não ficar perdida. Ele está perguntando o seguinte: quando vai poder escrever novos jogadores? Aí falando sobre a situação do Cruzeiro. Adilson, o que acontece? Aquela situação do Cruzeiro envolvendo o pagamento do William Bigode, ainda aquela questão de 2016 com o Zória, o Cruzeiro conseguiu aí uma empresa de TI que comprovou que os documentos que foram gerados são autênticos. Agora o Cruzeiro está preparando esse dossiê, vai levar até a FIFA e lá na FIFA, conseguindo provar tudo também, na entidade máxima do futebol, aí a autorização, o bloqueio de novas inscrições será quebrado. Então isso aí, pelas informações jurídicas que o clube soltou, deve se resolver ainda já no próximo mês de outubro. Beleza, Adilson? Muito obrigado pela sua participação. Mas falando de Atlético, 8h39, você é torcedor atleticana. Melissa trouxe uma informação importante aí, hein? O Atlético de olho no Cavani, jogador de Copa do Mundo, maior artilheiro do PSG e também um dos grandes aí da seleção uruguaia. Pode pintar no Atlético. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. 14 milhões de euros. Cotação atual, 90 milhões de reais. Aí tem que saber se o Rubão vai querer pagar, né? Porque aí o Menin falou que banca esse dinheiro todo aí. Não sei não, viu, André? Eu por 2% jogaria tranquilo uns 10 anos aí, se o Atlético quisesse também, né? Cara, o Cavani é um jogador de nível mundial. A qualidade do Cavani é um jogador centroavante nato. É realmente um jogador que o Atlético está precisando e que, além de ser um centroavante de área, brigador, ele tem muita qualidade técnica com a bola no pé. É um jogador muito diferenciado, sabe fazer a composição tática. A seleção uruguaia joga junto com o Soares mais avançado do que ele, né? Ele fazendo ali o papel de lado de campo. Então seria uma contratação assim de realmente para mudar o patamar do Atlético. E se o Atlético hoje já é candidato forte ao título brasileiro, viraria candidatíssimo, disparado. O Cavani é aquele tipo de jogador que seria o melhor jogador aí do Campeonato Brasileiro de muito longe. Mas acho que é uma situação muito difícil, porque ainda tem muito mercado na Europa. O Cavani, acho que tem espaço aí em grandes ligas, pode jogar na Premier League, no espanhol, na La Liga, na Bundesliga, né, na Série A, no italiano. Então é uma contratação muito difícil, né? Ele é uruguaio, essa questão dele ser sul-americano pode facilitar um pouco, né, com a proximidade aí do seu país de origem. A gente viu o Forlan, né, sendo craque da Copa e vindo jogar no Internacional, mas acho que eram momentos diferentes, porque eu acredito que o mercado europeu para o Cavani é ainda bem mais amplo. É uma situação difícil e para o Atlético manter essa contratação, né, por todo esse cenário que se envolve, né, que o Atlético já fez muitos gastos, isso a longo prazo poderia ter consequências aí um pouco pesadas, mas se tratando de qualidade técnica e de elevação do nível do Atlético, seria praticamente, vamos dizer assim, garantir o título brasileiro, sinceramente, porque o Cavani é um jogador muito diferenciado. Eu também acho, viu? Contratação bombástica. Mas aí, Ricardo, uma pergunta que me surgiu aí hoje, durante o dia, depois você falar que quer também que o André fale a respeito disso. São 90 milhões de reais que o Menin está disposto a bancar os salários do Cavani durante esses 3 anos. Para o Atlético, que está com dificuldades de pagar folha salarial e pensa em um projeto a longo prazo, não seria melhor invertir esse dinheiro de uma forma mais qualificada, apostando em outros jogadores ou jogadores menos badalados, uma contratação de 3 jogadores a 30 milhões de reais
é uma boa contratação também. O que você acha, Ricardo? Thiago, eu vejo da seguinte forma, há 2 pontos aí. Primeiro ponto, se o Atlético trouxer o Cavani, de fato, vai elevar o nível técnico da equipe. O Atlético vai ganhar uma projeção em relação a status, né, até um nome lá fora, igual quando o Ronaldinho veio atuar no Atlético. Né? Se o Atlético conseguir elevar esse nível técnico, conquistar os títulos, por exemplo, o Flamengo, o ano passado o Flamengo faturou de receita quase R$1 bilhão. Então, se o Atlético conseguir ganhar as competições, né, e através do marketing também, ok. Agora, eu não acredito que nesses patamares aí que vocês falaram, a Melissa citou, Cavani seja um jogador para futebol brasileiro. Eu acho que nenhum time comporta esses valores. Mas aí tem o Rubens Meni, que diz que vai bancar. Mas entra uma outra questão. Ok, vai bancar o Cavani. Mas o Atlético estava com 2 folhas e agora está com 1 folha atrasada, me parece, né? Isso não vai gerar mal dentro da equipe, né? Por questões interpessoais de gestão do elenco, o cara receber milhões com salário em dia e às vezes jogadores que também são importantes para a equipe, mas que recebem bem menos que ele estarem com salário atrasado? Não sei, né? Nós já vimos que esse tipo de situação gera conflitos dentro do vestiário. Eu também acho assim que é um grande nome, é um salto aí pro Atlético, mais um jogador, né, após Ronaldinho Gaúcho a vestir a camisa do Atlético de nível internacional. Mas é a mesma pergunta, André, não que eu sou contra, mas investir esse dinheiro de uma forma mais inteligente, será que o Atlético não ganharia mais com isso? Cara, é uma pergunta difícil de ser respondida. Acho que o retorno técnico, o potencial de marketing que o Cavani poderia trazer para o Atlético é monstruoso. É um jogador realmente muito fora da curva, mas eu não sei se o Atlético tem esse dinheiro para gastar, sabe? Uma coisa é você ter esse valor em mãos e saber o que fazer com ele. Outra coisa completamente diferente é você fazer um compromisso e não ter como arcar com ele. Sinceramente, eu não vejo o Atlético com condições de bancar essa contratação, e o Ricardo falou muito bem. Acho que nenhum outro clube do Brasil, acho que nem mesmo o Flamengo hoje em dia tem condição de bancar uma contratação. É muito dinheiro, né? É muito dinheiro. É muito dinheiro. Cara, é um jogador realmente a nível Europa. Cara, nem o Benfica conseguiu, por conta de valores, levar o Cavani, né, que já trabalha com euro e tudo mais. É uma negociação muito difícil, mas se o Atlético tivesse o dinheiro, valeria a pena. Mas a questão toda é que eu acho que não tem o dinheiro. Então, fazer esses diversos compromissos para não conseguir cumpri-los, acho que é colocar a corda no pescoço. Eu também acho que é uma grande contratação. Essa questão de salários atrasados, não sei, acho que o Atlético ganharia mais se não trouxesse o Cavani. Mas é uma grande contratação, e quando eu digo isso, torcedor atleticano, é por tudo aquilo que envolve. O Atlético ainda tem uma folha salarial atrasada, e isso pode pesar lá na frente, uma possível rescisão de contrato. Acho que seria mais inteligente do Atlético usar dessa força financeira do Menin em outras contratações aí futuras. Mas 8h47, o Atlético joga amanhã contra a equipe do Grêmio às 9h, aqui em Belo Horizonte. Antes da gente pular para o bloco do futebol internacional, eu esqueci da gente fazer o nosso bolão, começando com o Atlético e Grêmio amanhã, André. Jogo difícil, jogo complicado. O Grêmio não é o mesmo Grêmio de alguns anos atrás, mas ainda assim é um adversário chato, mas eu acho que dá Atlético. 3-1 Atlético. Ricardo? 4-1 Atlético.
Boa. Eu vou de 2-0 Atlético. Agora o jogo de daqui a pouco, Cruzeiro e Avaí, Ricardo. Rapaz, difícil demais, hein? 1-0, apertado pro Cruzeiro. Esse eu acho um jogo difícil com o Cruzeiro. Nesta temporada, eu ouvi um torcedor cruzeirense falando isso. No momento eu achei engraçado, mas depois parei para analisar. Todos os times que estavam mal e jogaram contra o Cruzeiro conseguiram a vitória. Então não sei não, viu? Eu vou de um jogo de emoção, 3-2 Cruzeiro. André? 6-0 pode? Pô, aí depende, né? Se o juiz aceitar. Cara, 2-0 Cruzeiro. 2-0, eu vou de 3-2 Cruzeiro. Dando sequência ao nosso Brothers Futebol Clube aqui na Rádio Livre, tá na hora de chamar ele, o nosso repórter internacional, Matheus Oliveira, que chega agora trazendo para você, torcedor, principalmente que gosta da Premier League, todas as informações do futebol internacional aqui no Brothers Futebol Clube com ele. Matheus Oliveira, seja muito bem-vindo mais uma vez nessa volta do Brothers Futebol Clube. E aí, pessoal, boa noite para vocês. Vamos então atualizar os ouvintes sobre as notícias do futebol internacional. E ontem o Bayern de Munique se sagrou campeão da Supercopa da UEFA. E o Bayern de Munique enfrentou o Sevilha em Budapeste, em jogo único. Venceu por 2-1 de virada na prorrogação e faturou o bicampeonato da Supercopa da UEFA. O Sevilha, que vendeu caro a derrota para o Bayern de Munique, o Bayern que veio com uma expectativa muito alta, porque ganhou a UEFA Champions League de maneira brilhante e de forma invicta, estreou na Bundesliga vencendo o Schalke 04 por 8-0, então estava cercado de expectativas positivas a equipe comandada pelo Hans Flick. O que aconteceu? O Sevilha jogou muito bem e vendeu caro a derrota, já que perdeu por apenas 2-1. Inclusive o Sevilha abriu o placar na partida aos 13 minutos do primeiro tempo. O Ocampos marcou de pênalti. Aos 34 ainda da primeira etapa, o Goretzka empatou o jogo e aí ficou só nisso mesmo. O jogo foi para a prorrogação e na prorrogação, no último minuto do primeiro tempo, o Javier Martínez marcou o gol da virada, o gol do 2-1, o gol do bicampeonato. Moral da história, o Bayern de Munique chegou ao seu 4º título no comando do Hans Flick, que até pouco tempo era interino no comando dos bávaros. Fato que se assemelha a 2013, quando o Bayern de Munique, que era comandado pelo Jupp Heynckes e pelo Pep Guardiola, que estava estreando no futebol alemão, venceu a Bundesliga, venceu a Pokal, venceu a Champions e venceu a Supercopa da UEFA. Fato diferente foi que no finalzinho da temporada 2013, o Bayern de Munique venceu o Mundial de Clubes, disputado no Marrocos, Mundial de Clubes contra o Raja Casablanca. Então, o Bayern de Munique foi o grande campeão da Supercopa e o Hans Flick faturou mais um título para sua carreira. Está começando agora, um pouco tarde, já que ele tem mais de 50 anos, mas isso que não deixa de demonstrar o quão bom técnico ele é, pessoal. Continuando falando a respeito da UEFA Champions League, os dirigentes, em uma reunião por videoconferência, confirmaram que as 5 substituições serão mantidas nesta temporada na competição. Algumas ligas europeias decidiram voltar para o antigo modelo. Por exemplo, a Premier League decidiu voltar para as 3 substituições mesmo, que são costumeiras, mas os dirigentes da UEFA decidiram manter nesta temporada as 5 substituições por causa do pouco tempo de pré-temporada e o pouco tempo de descanso dos atletas. Então, a partir de outubro, quando a fase de grupos começar, e aí a gente vai ter o sorteio em breve, a gente vai ter também o calendário de jogos para saber as viagens dos clubes que vão disputar a Champions League nessa temporada, pessoal. Na medida em que as informações forem chegando, eu passo para vocês nos boletins aqui no Brothers Futebol Clube. De notícias internacionais, essas foram as principais. Então eu volto no próximo boletim com outras informações. Boa noite para todos, bom final de semana e até lá. Tchau. É isso aí, Matheus. Tchau, muito obrigado. 8h52. Esse foi Matheus Oliveira trazendo para você, torcedor, todas as informações, o giro pelo mundo europeu, trazendo aí pra gente todas as informações do Futebas lá de fora. Mas